Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês, interromper a conversa animada. Só um minutinho. Eu quero agradecer a presença de todos em nome da equipe da Gastroclínica. É um prazer tê-los nessa noite para congratularem-se, um jantar, rever amigos, colegas, companheiros de trabalho e, principalmente, parar um pouquinho para ouvir, né, dois especialistas que estão aqui hoje para falar em nome da medicina. Então, a primeira apresentação será do Dr. Mauro Bonato. Ele vai falar sobre rastreamento do câncer do aparelho digestivo. Ele que é formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Clínica Cirúrgica pela Universidade Federal, especialista em Cirurgia Geral, em Endoscopia Digestiva pela SOBED, coordenador da disciplina de Gastroenterologia da UniOeste, coordenador da disciplina de Gastroenterologia também da FAG, e doutorando em Investigação Clínica e Epidemiológica Básica e aplicada pela PUC Paraná. Por favor, Dr. Mauro Bonato. Obrigado a Soraya pela apresentação. É um grande prazer que a gente está iniciando agora uma forma assim diferente, né, de trazer os amigos para uma recreação e, no tempo, uma parte científica e espero que acrescente a todos, nos raciocinar sobre o assunto. E essa forma, assim, nós já fizemos uma vez, foi muito boa, nós pretendemos fazer assim várias, e hoje eu apenas vou apenas introduzir o assunto. Na verdade, a parte principal que nós estamos esperando, o Jair, que vai falar de que nós estamos ansiosos a não ficar velhos, né? Então, terapia anti-envelhecimento. Eu vou procurar ser breve na minha fala, que eu trouxe inicialmente do estômago, não tem muitas novidades, mas do cólon, endométrio, vias urinárias, tem uma parte interessante que eu acho que vocês vão gostar. Na questão do cólon, do estômago, melhor dizendo, nós temos as partes do estômago, como estão vendo, é um órgão que vai receber as pizzas, o vinho, e é o órgão de primeira entrada dos alimentos. E nós temos fatores positivos e negativos para que apareçam doenças, né, no aparelho digestivo alto, que é o estômago. Então, aqui nós temos alguns fatores que nos causam, pode nos causar um câncer, que é o motivo da nossa conversa. Então, seria predisposições a pessoa que tem câncer do cólon não poliposo, né, aquele hereditário, que nós vamos falar no final. O paciente que tem familiares de primeiro grau com câncer. Pacientes gastrectomizados, nós sabemos, assim, os cirurgiões sabem que tem mais propensão a apresentar o câncer. A obesidade também tem um risco de 1,5 vezes maior que a população geral, e o tabagismo 4 vezes. Então, são fatores, alguns dos fatores negativos, além do alcoolismo. Uma dieta rica em sal, aqueles conservantes, picles, são substâncias que realmente são cancerígenas. Alimentos defumados, que talvez facilite um pouquinho os orientais terem o câncer, porque eles usam muitos peixes defumados, usam vários alimentos que eles defumam, então não é conveniente esse tipo de alimento. E além das pessoas que gostam bastante da carne vermelha, né, vocês vão ver que depois tem um fator ali que vai mostrar no cólon que a carne vermelha é um fator negativo, muito importante. Os fertilizantes baseados em nitrato, que são utilizados na região, na nossa região também, bastante, né? Tem alguma influência de câncer. Alimentos conservantes nitrosados são aqueles alimentos comercializados, né? Que você compra pronto, enlatados, etc. Também, síndrome da imunodeficiência é um fator negativo para o câncer, pode apresentar. Anemia perniciosa, são sequelas de gastrite autoimune crônica que atrofia o estômago, tem importância na presença do câncer. Além da infecção pelo H. pylori, algumas cepas conhecidas aqui, já separadas, que são cancerígenas, causam importante
são importantes para o desenvolvimento do câncer. E os fatores positivos são as nossas recomendações gerais, é o estilo de vida, né? Então inclui a vitamina C, uma grande quantidade, vitamina C protege do câncer gástrico. Atividade física, eu acho uma das mais importantes. A gente vê a diferença das pessoas da nossa idade, né? Os mais jovens praticam, mas os que conseguem praticar esporte depois de uma certa idade, veem que há uma diferença assim na evolução da vida, né? De você manter uma atividade física é muito importante. Manter o peso saudável, né? São coisas básicas que a gente vê os pacientes no consultório. Aqueles que estão acima do peso e não praticam esporte, vocês veem que eles estão mais doentes que os outros. Dieta rica em frutas, verduras, grãos integrais são fatores positivos. A baixa quantidade de gordura saturada ou trans. Aqui o limite do álcool também é importante, né? O álcool em excesso faz mal, mas um pouquinho. Aqui até está falando que uma quantidade de vinho protege, portanto hoje vocês estão protegidos, não há problema. As doenças sexualmente transmissíveis também nós devemos evitar o sol em excesso. E também aqui nós temos alguns ginecologistas, né, da oncologia que sabem que regularmente cuidar da mama, do colo do útero e do câncer coloretal. Aqui a gente vai mostrar algumas coisas que a gente pode utilizar para encontrar essas lesões. Essa é uma foto do estômago, o estômago é dividido fundo, corpo, lugar. Essa parte é a parte do corpo do estômago. Então nós conseguimos uma imagem maravilhosa aqui, com a magnificação, que é o zoom, e a seleção de cores aqui, que é o NBI, que a gente chama, que é a redução de ondas do verde, do azul, que pode dar essa imagem. Aqui são fovéolas do corpo, essa aqui produz o ácido clorídrico. Então essa é uma parte da região corpo gástrico e essa do antro gástrico. Vocês vejam como são diferentes das células e nós conseguimos, com os aparelhos modernos, identificar essas alterações. Então isso é uma maneira, né, em que a gastroclínica, que nós temos assim desenvolvido o estudo com esses equipamentos. Depois no final eu vou mostrar para vocês um estudo multicêntrico que nós estamos participando. Aqui mostrando que pequenas lesões podem ser identificadas com a cromoscopia, que é o uso do índigo carmim, no caso aqui, de uma lesão que parece uma pequena erosão, mas no fundo ela é um câncer. Aqui já tem alterações da superfície da mucosa, mostrando aqui que é uma lesão elevada com uma depressão central, que tem uma classificação japonesa. E essa lesão pode ser retirada por endoscopia, como nós vemos aqui. Então, inicialmente, você quase não enxerga. Talvez apagando essa aqui, ó, a segunda lâmpada. Isso. Aqui você vê quase imperceptível com aparelhos habituais, mas quando você joga um corante, aumenta a imagem, você pode ver a lesão. Essa lesão era um câncer, foi retirada por endoscopia, através de uma técnica de dissecção, o endoscópio. Não, aqui foi mucosectomia. Mas é uma dissecção e retira toda a lesão. Bom, do estômago era isso que eu queria falar rapidamente, senão a gente não vai terminar hoje. Aqui é a população que deve ser rastreada do tumor de colo, né? Então aqui nós temos uma população idosa, talvez até aqui tem alguns conhecidos. Vou passar aqui. Então a incidência do câncer, mundialmente, o mais incidente é o câncer de pulmão, né? Que mostra o lado de masculino e feminino. A gente vê que de pulmão está mais masculino aqui, né? É o campeão. O de mama é mais mulheres, né? Só o lado direito. Então também é o segundo mais incidente. Aqui o do colo reto, que nós vamos falar, ele é semelhante, né, entre homens e mulheres. E o estômago também um pouquinho mais para os homens, mas quase que não tão diferente, certo? Então são os mais importantes aqui que eu vou falar. Na verdade, no Brasil, nós temos as estatísticas, falam bem ou falam mal das estatísticas, mas eu tenho aqui a estatística mostrando a importância até da nossa região, da Sudeste. Aqui nós temos 2 casos de câncer para 100 mil habitantes no Norte, 4 por 100 mil na região Nordeste,
Centro-Oeste, 10 para 100 mil habitantes, casos de câncer do cólon. E na região Sudeste e Sul, nós temos 21 casos de câncer do cólon para 100 mil habitantes. Então é um número bem maior que as outras regiões, então sempre é citado esse aspecto que nós temos a incidência maior, talvez pelo costume de alguns costumes, né? Ou raça, nós não sabemos exatamente. Se pelo uso do churrasco exagerado, eu não sei. Exatamente não tem uma causa específica. O câncer coloretal é o resultado de fatores genéticos, né, que a pessoa adquire história familiar, é um fator de risco dominante, importante. Ambientais, como eu falei de algumas coisas da dieta, exercício físico, tabagismo e obesidade, tem importância. Aqui repete que a falta de exercício aumenta o risco. O consumo de carne vermelha, novamente citado, aumenta o consumo, obesidade, cigarros e álcool, abuso do álcool. Então, esses fatores nós vimos para o estômago, servem para o cólon também. Agora, você utilizar vitaminas que contêm ácido fólico protegem. Aspirina, alguns trabalhos falam que protege para o câncer do cólon. Os hormônios após a menopausa, os ginecologistas podiam até ajudar, também faz uma proteção do câncer do cólon. Cálcio, suplementação de cálcio protege, o selênio e, lógico, verduras, fibras, vegetais, sempre é citado como um protetor. Talvez o Dr. Jair depois possa acrescentar mais alguns alimentos, né, que importantes nas vitaminas. Nos Estados Unidos, 5% dos adultos com idade de 20 a 79 anos têm um parente de primeiro grau com câncer do colo retal. No Brasil, a sobrevida de 5 anos do câncer coloretal é, em média, 50%. Então, a pessoa descobre o câncer, mais 50 anos, metade delas vive 50 anos. 70% esse índice melhora nos centros especializados, onde o diagnóstico talvez seja até melhor, né, mais cedo. E 90% ele chega aos 5 anos, quando ele é assintomático, é aquele câncer inicial que a gente descobre nas colonoscopias habituais. Bom, o pólipo é uma lesão, uma verruguinha que nasce lá no intestino. É uma lesão precursora do câncer. E ela tem um tempo estimado de 10 anos para se transformar num câncer. Quer dizer, 5 a 10% delas podem evoluir para um câncer durante esses 10 anos. Então é o tempo necessário para que nós possamos rastrear essas lesões. E como eu disse, né, é um período longo e nós podemos retirar e evitar um câncer. A sequência aqui de uma lesão do cólon é um colo normal, depois nós vemos uma hiperproliferação celular, depois entra as proteínas APC, CARRA, são proteínas que alteram nessa evolução, aparece um pólipo, há uma deleção, já aparece a proteína P53 e aí desenvolve um câncer. Então, essas são as anomalias, né? Quer dizer, melhor dizendo, a evolução de um câncer. Né? Acho que tem uma ilustração aqui de novamente. Então, tem 2 tipos de evolução para o câncer. Uma delas é a sequência do pólipo, que chama-se adenoma, para o carcinoma. Então, nós vemos lá a mucosa normal, nessa imagem, depois uma lesão, um pólipo, e depois o câncer aqui. E a outra evolução para câncer é o chamado câncer de novo, que ele já nasce câncer. Uma lesão que, numa mucosa normal, ele já pula para câncer e já vai para câncer avançado. Aqui tem uma ilustração de um crescimento de um pólipo. Aí nós vemos o intestino grosso. E como seria, então, como que apareceria um câncer na pessoa, né? Então, essa evolução lá, as células do cólon, a mucosa, bonitinha, de repente tem uma diferente ali que começa a se desenvolver. Então ela vai crescendo, crescendo, e assim é que naquela sequência do pólipo, da mucosa normal para o pólipo até o câncer. Então ela vai crescendo lá dentro do intestino e começa a ter alterações depois de quando ela tem mais de 2 centímetros ou quando ela tem um tempo longo de 10 anos. Então esse pólipo desenvolve ou evolui para um câncer. Aqui o intestino agora de uma forma esquemática, mostrando que os tumores, a incidência maior é no cólon esquerdo. Então o colo direito tem um calibre maior, ele vai estreitando e aqui ele então é um pouquinho mais estreito, tem uma sintomatologia diferente.
mas vocês vejam que 26, 27% do cólon direito e 75% do cólon esquerdo, é mais ou menos isso. Então a gente tem essa diferenciação aí. E para como que a gente descobre essas lesões, esses pequenos pólipos? Primeiramente, pelo toque retal, que a maioria dos tumores são do lado esquerdo, então às vezes é no reto, pode-se tocar com um toque retal. Pesquisa de sangue oculto nas fezes não é tão efetivo, mas pode ser utilizado para um rastreamento populacional. A retossigmoidoscopia flexível pode ser utilizada, perde 25% das lesões, porque ela mostra até sigmoide, e vocês viram que depois não vê as outras lesões do lado direito. O estudo contrastado do cólon pode ser realizado pelo enema opaco, mas não é tão sensível a achar pequenas lesões. A colonoscopia é realmente o padrão ouro aqui para o diagnóstico. A colonoscopia virtual é importante, mas ela não retira as lesões. Então, você faz o preparo do colo igual para a colonoscopia, certo? Só não introduz o aparelho no paciente, porque o restante é igual. Então, ele tem suas utilidades. Bom, aqui mostrando que 16% de redução dos cânceres coloretais foram conseguidos nesse estudo de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Houve essa redução de mortes, mas vocês vejam que teve que ter um segmento de 10 anos em 1.173 pessoas para prevenir uma morte por câncer. Então não é um exame tão bom, específico, porque vejam bem, um pólipo que não sangra não vai aparecer, uma lesão que não tem sangue, não está sangrando, então você não detecta. Então, só para concluir aqui sobre as avaliações, sobre a investigação, que pode ser realizado para rastreamento populacional ou sangue oculto, e a colonoscopia é o método padrão ouro para o diagnóstico precoce e prevenção individual. Então, prevenção são dois tipos que a gente diz, né, que é a populacional e a individual, que você conversa com o paciente, analisa as suas alterações, a sua genética, e aí você introduz o exame de uma forma específica para esse paciente. E a polipectomia, a retirada do pólipo, como vocês vão ver depois, é o que reduz a incidência do câncer. Você consegue reduzir as mortes. Aqui nós vemos quem tem risco de ter câncer. As pessoas que têm polipose familiar, que é uma doença bastante, não é rara, né? Mas mesmo assim ela causa, a pessoa tem 100% de chance, quando ela tem essa doença, de ter o câncer durante a vida. Então ela tem que ser iniciado já na puberdade, o rastreamento genético e a retossigmoidoscopia. Uma pessoa com câncer hereditário do colo não poliposo, que é o segundo mais incidente, que eu vou falar no final, umas novidades sobre ele, 80% das pessoas acabam desenvolvendo o câncer quando está envolvido com essas alterações genéticas. E a colonoscopia deve ser na 3ª ou 4ª década e a cada 2 anos. E o rastreamento genético também deve ser feito. É claro, isso aqui vai ter que ser individualizado, né? Cada paciente vai ter que ter a sua característica e o seu tipo de rastreamento. Mas, de maneira geral, é assim. Aqui nós temos a retocolite ulcerativa. Quando a pessoa tem mais de 15, 20 anos de retocolite ulcerativa, ela tem 20% de chance, ou melhor, 10 anos aqui no caso, mas alguns autores citam um tempo maior, ela tem 20% de chance de ter câncer coloretal durante a vida. E nós, se não tivermos um parente, não tivermos ninguém com câncer na família, a população geral aqui, nós todos acima de 50 anos, quem tem acima de 50 anos tem 6% de chance, ou melhor, não está aqui embaixo, 6% de chance de ter câncer durante a vida, né? É claro, aqui eu pulei aqui o risco familiar, que são pessoas que têm câncer no irmão ou no tio, tem uma chance aqui de 10 a 20% de ter câncer durante a vida. Aqui mostrando, então, que formas que a gente pode, então, detectar essas lesões. Aqui são corantes e aumento da imagem que a gente realiza. E o Kudo, que é uma pessoa que estudou muito isso, ele mostrou inicialmente a mucosa normal, daí ele classificou uma outra lesão aqui, tipo 2, que é um star-like, que a gente chama, essa forma estrelada. Isso aqui são inflamatório, não tem importância para o câncer.
essas lesões quando são encontradas. Então a gente pode definir se tira ou não a lesão através da colonoscopia. Essa aqui não tem importância. E a superfície dessa já tem 3L, ela tem as fovéolas alargadas, tem importância, já é um adenoma. Essa outra aqui também é o tipo 4, já é um adenoma, que ela tem o alargamento das fovéolas, um pouquinho mais avançado que aquela. E aqui já perdeu as características da superfície, ela achata, ela se aglutina, a mucosa, as fovéolas se aglutinam, então já é um câncer, já tem câncer na superfície. Pode ser que seja só na superfície inicialmente, porque por sorte nossa, o câncer começa na mucosa e vai invadindo. Então a gente pode detectar as lesões na mucosa antes que ela se aprofunde. Aqui mostrando como é que são um caso que tinha um pólipo aqui, e com a cromoscopia, né, que a gente joga o corante, ela fica totalmente diferente, olha. Ela se mostra a sua superfície, eu podia até jurar que isso aqui era um câncer precoce, mas foi então injetado soro fisiológico e retirado toda a lesão, ela era pequena, 4 milímetros, mas ela não era um adenoma tubular de baixo grau não tinha atipia. Então ele tinha nessa região azulada aqui, mais escura, mais concentradas. Então era aquela depressão, aquela alteração do pólipo. Aqui, parecida com a lesão anterior, né, nós tivemos uma pequena lesão milimétrica que nós jogamos corante e ela tem uma superfície irregular, se vocês lembrarem lá, quando estudaram das pregas, que elas são irregulares, terminando em ponta de lápis, em baqueta de tambor, vocês lembrarem disso? Então, aqui ela tem essas características, foi injetado o soro e retirado a lesão, e era uma lesão, um câncer intramucoso, quer dizer, esse paciente ainda nós acompanhamos ele já por alguns anos, e ele foi curado do câncer. Depois ele apresentou outros pólipos, mas era um pequeno câncer, então que a gente retira no início. Então esse é o motivo do rastreamento, da gente procurar os pólipos, é achar as lesões no início. Aqui é uma sequência de imagens do mesmo paciente, para mostrar que o pólipo pode evoluir para o câncer, né, como nós vimos nas imagens, nas ilustrações anteriores. Aqui alguns pólipos, e esse já é um câncer nessa foto final aqui, mostrando então, não o mesmo que evoluiu, mas esse paciente tinha vários pólipos e mais o câncer. Aqui mostrando o pólipo e o carcinoma, essa irregularidade já de toda a estrutura ali, diferente do pólipo que está regular. Esse aqui é uma sequência mostrando para vocês como é que a gente retira um pólipo diferente daqueles outros. Essa é uma técnica em que há uma ressecção ali do pólipo e depois pode-se amarrar o pedículo desse pólipo, que é um pedículo largo e tem os vasos calibrosos. Só cortando com um bisturi elétrico pode sangrar, então a gente utiliza um endolooping, que a gente chama, que é uma amarradura ali, um nó que a gente dá. Ali o pólipo grande, né, 4 centímetros. Bom, e esses pólipos, quando você é submetido a uma colonoscopia e apresenta pólipos, o que a gente faz? Como é que é a evolução disso? Então, se você tiver um pólipo chamado adenoma, você deve repetir a colonoscopia em 3 anos. E nessa repetição, se você não tiver mais nenhum pólipo, daí você pode fazer 6 anos depois a colonoscopia. Se você apresentar mais algum pólipo, então vai ser 3 anos a nova colonoscopia. Se foi submetido a uma colonoscopia ou vários pólipos, então em 1 ano deve ser repetida a colonoscopia, e se nesse dia aqui nesse exame aqui não tiver mais pólipo, 3 anos, se o exame for completo e você retirou os outros pólipos. Se forem pólipos grandes, muito grandes, sésseis, e se você retirou parte deles somente, você repete em 3 a 6 meses. E se ficar pólipos residuais e você não conseguiu ressecar todo ele, você pode repetir a colonoscopia, ou melhor, se você retirou, tudo bem. Se você não retirar, pode considerar a cirurgia ou repetir a colonoscopia em 3 anos. Agora, os pólipos malignos, se você retirá-lo todo, segmento de 3 a 6 meses, cirurgia na coincidência, se tiver a margem comprometida, e se forem tumores indiferenciados ou invasão angiolinfática, também considerar cirurgia. Se for completamente ressecado, segmento após 3 anos nessa nova colonoscopia. Se ressecado parcialmente, considerar cirurgia. Então, agora para terminar, eu vou comentar aqui esse senhor aqui,
muito conhecido na proctologia, na medicina, o Henry Lench, que também é chamado, tem várias pronúncias, e ele descreveu antes, lá em 1980, familiares com câncer do cólon, então que tinham somente câncer do cólon. Daí ele descreveu como síndrome de Lynch 1, onde os parentes, ele que tinha coincidência entre pólipos, entre familiares. E depois, anos depois, ele reconheceu famílias que desenvolviam tumores de diversos lugares, como endométrio, estômago, cólon, ureteres e outros. Então, ele reconheceu tumores que coincidiam numa linha de pacientes, e aí todo esse trabalho dele está até hoje como base para a pesquisa do câncer, câncer do colo não poliposo hereditário. Aproximadamente 15% dos tumores do intestino do cólon são hereditários. 15% são iguais a esse que o Link descreveu. Em 1993, descreveu-se a primeira relação do câncer do cólon não poliposo hereditário com mutações desse gene de reparo MSH2 e MLH1, com instabilidade de microsatélites. Atualmente são descritas mutações em 7 genes. Quer dizer que naquela sequência adenina, guanina, etc., há como se fosse uma alteração de sequência que eles detectaram como descrevendo microsatélites, estabilidade de microsatélites. E essas alterações são importantes nesses casos de câncer do cólon em hereditários. Então, esses portadores de mutações em câncer do cólon não hereditário, 80% deles desenvolve câncer coloretal e 60%, até 60%, câncer de endométrio. Então, essa relação é muito importante. Esses pacientes têm 30% chance de ter um segundo câncer dentro de 10 anos do diagnóstico inicial. E risco de 50% de um segundo câncer dentro de 15 anos do diagnóstico inicial. Se a gente juntar nesse gráfico somente a história clínica, nós temos aqui que esse paciente vai ter 50% de chance de ter câncer pela história clínica, mas se você juntar a mutação, você vê que quase 85%, 90% desses pacientes vão desenvolver câncer durante a vida, que eu falei lá no início. Então, nós fizemos aqui um esquema para vocês entenderem esses critérios que o Link descreveu e depois foram estudados em Amsterdã e botaram lá como critérios de Amsterdã. Como são esses critérios? Em 1990, o Grupo Colaborativo Internacional sobre Câncer Coloretal Hereditário sem pólipos estabeleceu critérios de pesquisa para o diagnóstico nessa síndrome do Link que ele descreveu. Esses critérios foram modificados em 1990 e são utilizados até hoje. E os critérios são os seguintes: o paciente, olhem bem, o paciente tem que entrar nesses critérios. Se ele entrar nesses critérios, ou o parente dele vai ter que fazer um estudo do câncer que esse parente tiver. Então é assim: o paciente com 3 ou mais parentes com câncer histológico associado à síndrome de Link, né, que é o câncer coloretal, câncer do endométrio ou do intestino delgado, ou carcinoma de células transicionais de ureter ou de pelve renal, um dos quais, desses parentes, deve ser parente de primeiro grau dos outros 2. É meio complicado, mas tem que dar uma concentrada, né? Então, vocês têm que ter isso aqui em mente, assim, talvez até num papelzinho lá do lado para colar de vez em quando, que ninguém lembra tudo na hora. E o segundo, que esse paciente ele tem que ter um câncer associado à síndrome de Link, envolvendo pelo menos 2 gerações. Então, os avós, os tios, né, até os irmãos, no caso. E que um ou mais dos tipos de câncer foram diagnosticados em um desses pacientes aí, um dos parentes, antes dos 50 anos. Bom, aí vocês conheceram os critérios de Amsterdã. Nós vamos fazer o seguinte: o paciente encaixou os critérios
Dan. Teve endométrio, teve rim, está todo mundo envolvido aqui. Aí o que aconteceu? Se tiver um parente lá que teve câncer, manda para o patologista e pede para fazer uma análise desse tumor, para ver se ele tem a instabilidade de microsatélites. Então, testa esse tumor, isso é feito, pessoal, pode ser feito. A gente testa esse tumor contra a instabilidade e pesquisa as proteínas MLH1 e MSH2. Pesquisa esses produtos dos genes, né, de reparo que estão danificados, alterados, e analisa se esse gene tem essa deleção aqui. Então, o paciente tem um tumor, ele vai ser estudado para essa deleção. Se ele tiver essa deleção, então você vai nos familiares do paciente. Então, você analisou o tumor, né, endométrio, etc., analisou o paciente, se identificado instabilidade, aí nós temos que fazer exames de sangue para identificar esses familiares. Não está tão longe, porque 15% dos tumores têm instabilidade, essa alteração. Aí nós vamos lá fazer o teste genético que é feito, e eu posso até citar aqui, o Álvaro não faz, mas o Fleury o teste genético identifica com acurácia os familiares portadores dessa mutação. Para vocês terem uma ideia, tem que ter o consentimento, um exame de sangue de 7 ml com esse kit Colares que eles descrevem, pode ser feito esse exame. Aí, se esse paciente for negativo, mutação genética, ele é população normal igual a gente, tem 6% de chance de ter tumor. Agora, se ele tiver alteração genética, a coisa fica feia para ele. Porque aí, se for do cólon, ele tem que ser checado desde os 20, 25 anos, intervalo de 1 a 3 anos, conforme cada pessoa. Se tiver do endométrio e ovário, tem que fazer ultrassom transvaginal, biópsia, endometrial, CA 125 tem que ser avaliado, né? E o limite de 30 a 35 anos começa a ser investigado de intervalo de 1 a 2 anos essa pessoa. Se for do estômago, faz uma endoscopia, começa nos 30 a 35 e cada 1 a 2 anos, avaliação. Se for do trato urinário lá, Milton, sonografia, citologia urinária, começando dos 30 a 35 anos, cada 1 a 2 anos. Então, isso aqui é um procedimento desses pacientes que têm essa síndrome de Lynch, que não é difícil, que vocês viram que de repente passou por nós já alguns, né, Renan? E a gente não viu. Para vocês terem uma ideia da gravidade, esse paciente muitas vezes tem que ser submetido a uma colectomia, como na doença familiar, uma colectomia total, com anastomose ilioretal, que é uma opção. Se houver adenomas múltiplos ou se tiver problemas, lesões avançadas. A colectomia profilática pode ser utilizada também naqueles que não podem ser enxergados periodicamente. E opções cirúrgicas no câncer do endométrio. Em mulheres com câncer coloretal associado ao câncer colônico não poliposo hereditário, você pode fazer uma esterectomia abdominal e salpingo ou forectomia bilateral. Pode ser uma opção que pode ser constituída. Bom, vocês viram que a gente vai estudar essa pessoa, começa a ter problemas de cunho ético, né? Então existe uma legislação que em maio de 2008, nos Estados Unidos, protegendo os pacientes, né? E os seguros de saúde começam a cair em cima desses pacientes, né? De não aceitarem para o plano de saúde, etc. E podendo até perder emprego, tendo discriminações nos seguros, e começam a ter problemas, né? E aqui foi estudado, e nova lei foi revista essa lei aqui, que irá proporcionar uma melhor proteção, que vai proibir, já tem essa lei, né, que vai proibir o uso de informação genética nas decisões de cobertura por planos de saúde individuais e de grupos e em decisões de relacionamento do emprego, né? Você vai pegar uma paciente com problema, isso aí é um futuro que vai ser uma luta, né? Descobrir doença e não vai poder contratar pessoa, isso já realmente vai gerar problema. Bom, essa é o que eu queria mostrar para vocês. E na questão do esôfago, nós estamos fazendo um trabalho multicêntrico com 10 centros, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia. São 10 centros onde nós estamos estudando com esse aparelho de magnificação de imagem e cromoscopia eletrônica
vocês vejam, estudo de pacientes, até eu vou pedir para os colegas que tiverem pacientes que bebam 2, 3 latinhas de cerveja por dia ou 2 doses de uísque, já entro no critério de avaliação. O Namir, semana que vem? Então, protocolo. Então a gente estuda esses pacientes, nós vamos fazer 100 exames, são 1.200 exames no Brasil, e a gente vai pesquisar câncer inicial em pacientes que têm essa característica. Não precisa ser fumante, pouco que entra no protocolo. Geralmente eles fumam junto, né? Associados. Aqui nós temos a região da faringe. Esse equipamento permite avaliar a vascularização através encurtamento de onda, que chama-se NBI. Aqui nós vemos uma lesão, eu tinha escolhido uma foto e acabou não saindo, uma foto sem nenhum artefato de diagnóstico, e depois o outro com esse aqui, ó. Então aqui vocês estão vendo uma lesão, uma mancha, e essa mancha aqui já é um câncer inicial, é um caso nosso aqui. E aqui a lesão com o Lugol, aqui foi curado com o Lugol. Até o Reno colaborou, nós mandamos, o paciente está lá em São Paulo hoje, Reno. Hoje, coincidentemente. Um caso de câncer precoce que o Reno encaminhou, uma lesão pequena também, que eu pedi para o centro de estudo lá, que eles vão ressecar a lesão, se der, tá? Fazer ultrassom. E esses centros aqui que estão citados, olha, são gastroclínica, tal, para nosso orgulho, né, de participar, ser convidado por um trabalho desse, mostrando o prestígio da nossa cidade, e assim a gente tem orgulho, e espero que todos nós tenhamos orgulho juntos de nós termos esse trabalho que engrandece nossa cidade. E eu queria agradecer então a todos vocês, e era essa a conversa. Muito bem, obrigada, doutor Mauro. Agora o senhor pode saborear essa pizza, que pelo jeito deve estar muito boa, né? Tudo bem aí, doutor Namir? Tudo certo, né? Eu quero aproveitar e agradecer a presença do presidente da Associação Médica de Cascavel, doutor Luiz de Castro Bastos. Muito nos honra aqui a sua presença nessa noite. Agora, um assunto que é extremamente interessante, né? É objeto de pauta de grandes veículos de comunicação, não só da televisão, mas da imprensa escrita. Todo mundo quer saber o que a gente tem que fazer para não envelhecer ou retardar o processo de envelhecimento. E para isso, quem está aqui hoje é o Dr. Antônio Jair Crestani, ele que é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, tem residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal de Santa Maria também, é mestre em Ginecologia e Obstetrícia pela Unesp, especialista em ultrassonografia em Ribeirão Preto e pós-graduado em Medicina Anti-Envelhecimento em São Paulo. E ainda é docente do curso de Medicina da UniOeste. Só para complementar, mais do que nunca, a Cascavel é referência em medicina. Hoje nós temos grandes nomes da medicina aqui e 2 deles estão falando para todos nós. Doutor Jair, por favor.